Bom, você já deve ter assistido aí vários episódios de Rick and Morty. Eu assisti, obviamente tiveram alguns episódios nessa nona temporada que eu achei melhores do que outros, isso sempre acontece, sempre vai ter um episódio que você gosta mais ou gosta menos. Eu ainda não consigo elencar bem, mas o episódio assim que eu achei interessante foi aquele da árvore, onde o Rick e Morty se transformam em animais, sabe? Tipo como Mágica da Netflix. Achei muito parecido, por algum motivo. Mas isso aí que não vem ao caso, né? O que eu quero tratar hoje aqui é meio que a relação do Rick e do Morty, e eu achei que nesse episódio 9 eles deram uma profundidade um tanto maior, além de entregar uma mensagem muito interessante sobre empatia e também apatia. Mas vamos por partes, ok? Basicamente, então, vamos começar pela relação do Rick e do Morty. Desde o começo da série em si, desde a primeira temporada, a gente via que a relação desses dois ela era muito estranha e complexa. Isso porque, quando você tem aí vários Mortys, o que você espera é que o Morty fosse um personagem descartável pro Rick, que não é bem assim, porque a gente vê em vários momentos que o Rick ele gosta assim do Morty, embora ele não demonstre isso muito bem. A relação desses dois muitas vezes ela é um tanto quanto tóxica. O Rick ele acaba muitas vezes desconsiderando as vontades do Morty, ele acaba desconsiderando, eu diria que um pouco até a segurança em alguns casos, mas ainda assim muitas vezes ele demonstra ali o carinho paterno, avoterno. Eu não sei se tem uma palavra pra isso, mas ele como avô demonstra o carinho que ele sente pro Morty do jeito dele, mas acaba demonstrando. E várias vezes ele ajuda o Morty em algumas coisas. A relação do Rick com os Mortys dentro do multiverso ali da série, ela é mesmo complexa. Se não me engano, acho que foi na temporada retrasada que a gente teve aquele episódio mais desconexo do núcleo central, sabe? Aonde eles focaram mais no Rick sulista, o Rick caipira e os clones do Morty, aonde o Rick caipira era o cara que clonava ali os Mortys e tudo mais, e realmente a gente consegue ver por parte desse Rick também um certo carinho que ele sentia pelos Mortys. Então, obviamente que de Rick para Rick varia um pouco, mas todos eles têm alguma ligação com o Morty, seja ela emocional, seja ela algo apenas para usar eles como escudo, seja algo descartável, mas ainda assim essa ligação dos dois acaba meio que se mantendo aí e ressoando por todo o multiverso. E esse episódio 8 eu achei extremamente interessante exatamente por mostrar um pouco o lado do Rick e o lado do Morty e como esses dois eles meio que lidam ali com certas questões. O Rick ele acorda basicamente feliz, vai destilar sua bebida e o Morty acaba interrompendo ele e por consequência acaba também destruindo ali a destilaria do Rick sem querer. O Rick, obviamente, ele fica pé da vida, né, por tudo que aconteceu e acaba descontando no Morty mais uma vez. E mesmo ele percebendo que talvez ele tenha pegado um pouquinho pesado, ele ainda assim não admite isso. Enquanto o Morty fica ali muito triste. Então, dado ali alguns acontecimentos, e o Rick mandando a Summer e o Jerry para buscar ali algumas coisas que ele precisa, e eles vão ter ali o pequeno arco deles também, que é muito legal até de ver, o Rick e o Morty acabam indo ter que ir em outra aventura para buscar uma espécie de batata. Só que o Morty, ele se recusa, porque ele sabe que o Rick vai brigar com ele, o Rick vai gritar com ele, o Rick vai apontar os erros dele. Ele sabe que ele basicamente vai ser um saco de pancadas, por assim dizer, do Rick. Então o Rick chega com uma ideia muito boa, que é inserir um parasita da empatia no Morty. Diga-se de passagem, essa temporada já falou de parasitas assim emocionais 2 vezes. Os parasitas da ansiedade do Jerry, que foi muito engraçado, e agora o parasita da empatia. E assim, esse parasita, ele faz uma coisa muito interessante. Ele meio que deturpa as coisas à sua volta para você tentar enxergar com outro olhar. Quase como se ele te colocasse na situação da outra pessoa. Quase. E aqui é um grande quase, ok? Então meio que ele funciona no primeiro momento, eles conseguem ali fazer a dança e tudo mais. Tudo parece mil maravilhas até o Rick tirar o parasita do Morty. E aconteceu uma coisa muito interessante. O Rick voltar a ser aquele babaca que ele sempre foi. E o Morty, obviamente, ficar com um pouquinho de abstinência, porque o Rick, ele avisou que isso poderia acontecer. Ele também avisou ali que não pode usar por muito tempo, mas ele deu uma explicação bem vaga do porquê, como ele sempre faz. E nisso, então, começa basicamente aí os problemas, porque o Morty tá indo pra escola e ele meio que tá sofrendo bullying antes mesmo de entrar no ônibus. Então ele faz o quê? Pega o parasita e bota nele de volta pra ver se ele conseguia não passar por isso. E a gente vai vendo a visão do Morty e ela é muito interessante, porque ele tá basicamente feliz, ele tá basicamente alegre, ele tá basicamente conseguindo se colocar no lugar ali de todo mundo. Tem assim algumas coisas maravilhosas. Só que isso nada mais é do que o parasita se colocando
fazendo, no caso, o Morty ter outra visão da situação. Aqui uma abertura rápida, no final do episódio, a gente tem ali o vislumbre de como foi mais ou menos a visão pra quem não estava com o parasita, ok? Eles colocam ali como foi o Morty tentar ajudar ali uma professora, se não me engano, e foi um desastre total, a verdade. E como o Morty tá com esse parasita há muito tempo, depois de muitos conflitos, acaba que eles têm que tirar esse bicho dele, né? E ele já tá gigantesco. E o Rick percebeu isso, e isso gerou uma das cenas que eu achei muito interessante, que foi o Morty sentindo empatia por uma explosão e perdendo um braço. E o parasita, ele acaba no final entrando no Rick, deixando o Rick um pouco mais empático, enquanto o Morty, devido ao tempo que ele ficou usando, isso gerou o efeito colateral, justamente agora do Morty ser um tanto quanto antipático, por assim dizer. E nesse ponto, a gente pode dizer que o Morty tá no lugar do Rick e o Rick tá no lugar do Morty, porque enquanto o Rick agora ele tá enxergando tudo, ele também tá colocando alguns sentimentos pra fora, algumas coisas que ele provavelmente mantém ali trancado, mas como o parasita tá dentro dele, ele tá ali agora soltando tudo, ele tá meio que se comportando como o Morty, como se ele quisesse que alguém apenas sentisse por ele alguma coisa boa, sabe? Alguém que o faça se sentir uma pessoa agradável de estar perto. E o Morty, ele tá meio que racionalizando tudo, ele tá meio que enxergando as coisas com um pouco mais de vazio, ele tá sendo mais direto e mais frio, exatamente como o Rick é. Ele tá enxergando as coisas como o Rick enxerga, o que é muito legal de ver, porque tanto o fato de você ter empatia demais, que é o caso que tá acontecendo com o Rick, tanto o fato de você ter empatia de menos, que é o caso agora do Morty, a gente vê que é basicamente um desastre total. A empatia em excesso acaba gerando ali a apatia, porque ela meio que te não faz enxergar o verdadeiro problema da situação. Ela não deixa você racionalizar o que precisa, ao mesmo tempo, se você não tivesse isso e só racionalizasse o tempo todo, você não conseguiria se colocar no lugar da outra pessoa. As coisas não são tão simples, não é tão simples assim você sair do ponto A e chegar no ponto B. Vai sempre ter algum obstáculo diferente, vai sempre ter algum problema diferente. E é exatamente isso que a gente tá vendo, que a gente viu o Morty fazendo enquanto ele estava ali naquele modo dele super empático. Ele não estava necessariamente se colocando no lugar das outras pessoas. Ele só estava querendo enxergar a parte boa e enxergando aquilo que ajudava ele a se sentir melhor. A mensagem que o episódio entregou no final é muito interessante, porque o Morty ele vai meio que convencer ali o psicopata que tava com o Jerry a sair da casa e a tentar não eliminar o pai dele. Em um dado momento, por exemplo, em que a Summer liga pro Morty pra falar pra ele que o pai deles está com problema, o Morty simplesmente dá ali a solução mais lógica possível. Já que eles têm pais infinitos, então eles arrumam outros pais. E a Summer fica pé da vida com o Morty. Aí ele também já tá pé da vida, mas mesmo assim ele consegue sair e ir lá ajudar o Jerry. Entendeu como ele foi colocado no lugar ali da racionalização do Rick? Ele simplesmente optou por uma outra solução um pouco mais simples, ao invés de tentar entender toda a situação. Eu gostei desse episódio exatamente por isso, porque ele aprofunda um pouco também a interpessoalidade do Rick e do Morty, sabe? Não só como eles são como uma equipe, mas também como eles são ali como indivíduos dentro da série. Bem, obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Não esquece de ver aí outros vídeos do canal, a gente também fala bastante sobre Rick and Morty, obviamente que não só disso, tem várias outras coisas se você quiser ver. Eu agradeço por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, porque a gente tá sempre postando pelo menos um vídeo por semana, às vezes meio atrasado, mas sai. E no mais, se você gostou, não esquece de deixar o seu like e deixar seu comentário, que é muito importante pra mim. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.